Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 18 de dezembro, mais uma semana começando e é uma semana curta, né? Uma semana curta. Tô mexendo aqui na mesa. É sobrancelha, só para ficar mais bonitinho. Bom, é uma semana um pouco curta, né? Até porque até o dia 20 ali a gente pode ter até um tipo de movimentação, dia 20, dia 22, 23, mas depois a galera já fica mais assentada, ritmo de férias. Então, quem poderia movimentar o mercado não movimentará, certo? Então, muita atenção. O que está agora? A galera fechando posição ou se preparando, né, para um próximo estágio. Por quê? A única coisa que pode vir a mexer no mercado ainda é Brasília, né? A Brasília conseguiu aprovar, né? O Lula conseguiu aprovar a reforma tributária ali, mesmo com minoria no Congresso, e agora fica o olho totalmente voltado para o orçamento de 2024, a LDO. A LDO ainda não foi ali finalizada. Então, assim que finalizar a LDO, acabou, não tem mais o que fazer, agora é esperar o que vai acontecer para o ano de 2024, tá? Uma coisa positiva, a curva de juros do Fed e do BCE já mostram uma redução de 75 a 100 base points, né? E até mesmo 125 base points lá pelo BCS, de 75 a 100 pelo Fed. Isso facilita porque traz uma apreciação maior nos ativos financeiros, tá? Então, as ações, por isso que a gente viu esse apetite, esse rally no mundo, justamente porque essa curva já se despressurizou. Então, isso acaba trazendo aí os ativos de renda variável para cima, tá bom? Outro ponto que ajuda também aqui no nosso Brasilzão é a curva da Selic. Então, a Selic já tem aí projetada mais dois cortes de 50 base points, né, de 0,50 pontos bases ali para a nossa Selic já nas próximas reuniões, ou seja, reunião de janeiro e reunião de março, já poderemos ter mais corte ali. Então, ou seja, estamos finalizando o ano com 11,25, a gente pode finalizar, né, ali iniciar o ano com 10,25. Então, isso é bem interessante, tá bom? Isso é bem interessante. Mas vamos acalmar os nossos corações para que a gente possa aí seguir com calma. Um outro ponto que saiu aqui também é que o Banco Safra volta atrás e adere ao plano de recuperação judicial da Americanas. Isso é positivo. O FEComércio está lá criticando, né, a reforma tributária normal, até porque ainda não se sabe qual será a alíquota do imposto sobre valor agregado. Então, isso impacta muito nas contas dos varejistas. Então, a galera fica um pouco mais com o pé atrás, até porque bomba de fumaça não é muito bom, beleza? Agora a gente está ali simplesmente aguardando a LDO. Show? Bom, vamos olhar aqui o que é que nós temos. Ásia e Oceania majoritariamente no campo negativo, Europa também majoritariamente no campo negativo, e nós temos ali futuros americanos tendenciando uma abertura positiva, ou seja, as bolsas sem uma direção única, isso também é o início da semana, é uma semana um pouco mais de cautela. O Brent e o WTI trabalhando ainda abaixo da casa dos $80, porém o Brent já trabalhando acima dos 75. Isso aí pode trazer alguma coisa positiva aí para as nossas petrolíferas, né? Então, mas hoje nós estamos aí em queda, né? Tanto o Brent quanto o WTI mostrando uma queda. Índice DX neutro, 0,09% de queda aos 102 pontos, muito tranquilo. Os treasuries americanos também estão tranquilos. Os bondes alemães estão aí com uma alta, até porque o sentimento ali na zona do euro não está tão bom assim, né? Então, os preços estão caindo, os rendimentos estão subindo, e lá no Japão, os rendimentos começam a cair, até porque nós temos aí uma expectativa do Japão sair daquela curva de juros, né, da política monetária ultra frouxa, tá? Então, isso pode apreciar o ien, então, isso pode trazer até movimentações nas outras curvas. Vamos aguardar o que o Japão vai tomar de decisão, mas Kazuo Ueda, né, ele já havia mencionado que a expectativa do Japão é de iniciar uma nova política monetária, né? Uma nova política lá, beleza?
No ano, nosso Bovão da Massa continua subindo aí 18,65%. A semana passada, né, nós tivemos aí um crescimento de 2,44, no mês 2,25, fechamos aí aos 130 mil pontos, beleza? Vamos trazer aqui como é que ficou o nosso Ibovão da Massa, né? Para vocês, botando aí na telinha. Chegamos a renovar a máxima histórica, tanto na quinta-feira quanto na manhã de sexta, mas teve o recuo, tá? Vamos botar aqui no diário para facilitar aqui. Então, chegamos a fazer uma máxima lá em 131.661 pontos, né? Isso foi bem positivo, bem interessante, mas bateu e já vem recuando, até porque a gente tem o IFR aqui, né? Natural, batendo ali na casa dos 70, então já mostra uma leve recuperação, né? Uma leve realização por parte do mercado, né? Isso é visto como natural, tá, galera? Né? Que chegou aqui, agora vai subir em linha reta até os 140 mil pontos. Não é assim que funciona. Show? Então, vamos com muita cautela. Vamos botar aqui o portfólio do nosso Bovão. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês. Pá. Pronto. Tá. Tá aqui o gráfico do nosso Bovão. Deixa eu voltar para lá. Ibov. Não vou botar variação anual. Vamos botar na variação diária. Vamos botar pelo volume. Pronto. Tudo configurado para vocês. Setor financeiro, Bradescão da Massa subindo quase que 1%. Banco do Brasil subindo 2,4%, bem interessante. Nós temos Itaúzão, B3SA e BPAC aí numa realização, beleza? Materiais básicos, Vale ficou ali com 0,63% de alta, bem interessante. Os Minas também. Nós temos ali algumas ações que a gente vai traçar, né, o gráfico ali para vocês. E petróleo e gás também bem neutro, né? Então nós tivemos Petrobras com volume financeiro bem interessante, né? De aqui 2.300 basicamente, né? Mas bem no 0 a 0 ali, ó, 0,78% de queda para ordinária e 0,23% de alta para a preferencial. E a Prio apanhando aí com 2% e 3R Petróleo com 4% aí na cabeça, tá? Então vamos acompanhar aqui o que aconteceu com a nossa doleta, que naturalmente mostrou uma alta, né, de 0,44% ali no dia. Como falei, não tinha cenário para ficar abaixo dos 4,90. Ah, Vini, você fica falando sempre isso porque não tem cenário. Sim, não tem cenário ainda. O fiscal ainda estava obscuro, certo? Então teve ali a aprovação, né? Então saiu já da frente a subvenção ali do ICMS, que é importante para o fechamento do déficit fiscal, né, no ano que vem, porque é uma das principais fontes arrecadatórias ali do governo, né, essa subvenção do ICMS. Teve a questão da reforma tributária e agora tem a LDO. Então já começa a ficar um pouco mais claro o que pode acontecer com o fiscal no ano que vem, e isso pode vir a afetar a questão tanto da inflação, né, quanto também do corte de juros e, consequentemente, também pode vir a afetar a questão do dólar, de entrada ou saída de dólar, tá? Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto aqui no dólar é a questão do final de ano, muita remessa indo lá para fora de grana, muita gente demandando dólar. Então é natural ter uma subida, beleza? Então, muita calma, não tem ainda cenário para ficar abaixo dos 4,90. Então eu posso comprar nos 4,90 e esperar ir para cima? Por sua conta e risco, tá? Não estou dando nenhum tipo de call, só estou informando, beleza? Bom, vamos agora aqui analisar algumas ações, né? A gente vai falar aqui de GGBR. Deixa eu botar no gráfico mensal. Então, nós já falamos de bancos na semana passada, na sexta-feira. Hoje a gente vai falar aqui das metálicas. Eu tenho aqui também Banrisul, né? E tem Taesa, que eu trouxe. Então, vamos falar aqui de duas dos materiais básicos, uma do setor financeiro e uma de elétricas. Show? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Temos aqui GGBR, já temos traçado as linhas, até porque eu já venho estudando também GGBR, estudei para um cliente.
Tem esse canalzinho de baixa que eu vou manter aqui, tá bom? Vou manter. A gente está batendo na ponta alta desse canal de baixa, beleza? Se perder aqui, se não ganhar essa região dos 24,30, nada mudou. Nada mudou. A gente pode ter uma lateralização ou até mesmo uma correção aqui e voltar a fazer novas mínimas ali para a GGBR, beleza? Olhando em termos de preço. Isso muito impactado ainda pelas questões da China, tá? Isso muito impactado ali pelas questões da China. Então, materiais básicos apanha bastante em relação a isso. Bom, o que acontece? Ganhando os 24,30, a gente tem aí uma reversão nesse canal de baixa. Então, podemos ter aí novas altas e buscar aí os R$ 30 novamente, né? Mas antes, temos uma barreira aqui nos 27, beleza? Que se torna uma zona interessante de resistência, tá? Vou até deixar aqui ele gravadinho aqui, mas somente nessa região, beleza? Para a gente deixar ele aqui à vista, tá bom? Índice de força relativa está neutro no semanal. Vamos olhar aqui no diário. No diário também está bem tranquilo. No diário, a média móvel já tenta cruzar, a média móvel de 10 períodos tenta cruzar a de 20 para cima, mas a gente já tem aqui uma média móvel de 200 períodos, onde se torna uma incrível resistência. Mesma coisa que aconteceu com a B3SA, ganhando essa região, então se torna uma região bem importante para ser rompida, tá? Se ganhar, pode ganhar força. Pode ganhar força, beleza? Até porque pode rolar stop de gente ali. Show? Bom, vamos olhar os Minas. Vamos lá para o mensal também, no mensal. No mensal a gente vê os Minas. A média móvel de 200 períodos está praticamente horizontal, né? Bem horizontalizada aqui, ou seja, mostrando uma zona de resistência bem interessante em Uzi Minas. Só que Uzi Minas está fazendo um gráfico bem interessante, galera, bem interessante. Não é call de compra, tá? Não estou dando recomendação de compra. Vou tirar essa LTB daqui, porque já não faz mais sentido. A gente teve uma lateralização de Uzi Minas. A média móvel de 10 períodos, né, no mensal, já visa cruzar a média móvel de 20 para cima. O preço continua trabalhando aqui abaixo da média móvel de 200 períodos, nesses 9,90. Ganhando essa região, tem espaço para a Uzi Minas vir buscar aqui, ó, os 14,70. Obviamente que não vai buscar numa talagada só, tá? A gente está falando aí de basicamente 40%, 40%, 50% aí de alta. Então vai subir e vai realizar, natural. Mas está bem interessante esse gráfico de Uzi Minas. No semanal, a média móvel de 200 períodos também está nessa região, ou seja, nós temos essa média móvel de 200 períodos no semanal, nós temos essa média móvel de 200 períodos no mensal, então essa região se torna bem interessante. Essa região aqui, ó, e pronto. Essa região aqui se torna bem interessante. Até os 10,20 ali, ó, tem bastante gente vendida aqui, então isso pode ser que ganhando essa região, tem rola stop, aí venha parar aqui depois nos 11,30 para depois vir aqui para os 14,70. Bem interessante o gráfico de Uzi Minas, tanto no mensal quanto no semanal e no diário também, tá? Podemos ter uma realização para depois ganhar um pouco mais de força para subir em Uzi Minas. Média móvel cruzada para cima, o IFR já está nos 70, então tem espaço aí para uma realização, até porque nós tivemos uma bela alta aqui de 50% em Uzi Minas, né? Vamos botar ali desde de outubro para cá, então Uzi Minas subiu bem, tem espaço para uma realização, vamos ver até onde pode vir um recuo, né? Traçando ali a Fibonacci, podemos ter um recuo tranquilo. Pode vir aí um recuo até os 7,80, 7,50, natural, para depois voltar a fazer novas altas. Pô, mas aí, recuando assim, é muita coisa, 16%. Porra, subiu 50, galera, subiu 50. Porra, cair 16% não é porra nenhuma, né? Bom, vamos olhar aqui agora Banrisul, né? Banrisul é um banco bem interessante, né? Uma ação de crescimento. Com a queda dos juros, isso pode facilitar, até porque
O crédito também fica muito mais fácil ser acessível, fica muito acessível à população, então a população pode buscar um pouco mais de crédito, então isso pode trazer também um alívio aqui para o Banrisul, tá? Não só o Banrisul, mas também os outros bancos. Está fazendo uma, um gráfico também bem interessante, né? A gente teve aqui uma região de suporte, né, de 8,17, uma zona de resistência aqui nos R$ 12, né, basicamente. Bem interessante, a gente chegou nesse ano ainda. Ganhamos, ficou aí acima dos R$ 12, nos 14,73, mas depois recuou e recuou bem até a média móvel de 20 períodos, tá? Recuando aqui até a média móvel de 20 períodos, a média móvel de 10 períodos não perdeu ainda não cruzou a de 20 para baixo, ainda se mostra bem acima, e o fechamento acima das médias móveis, né? Tanto a de 10 quanto a de 20. Olhando no semanal, isso aqui no mensal. No semanal, a média móvel de 10 períodos está cruzada com a de 20 para baixo, mas já está com uma leve inclinação aqui para cima, né? Fez um gráfico na semana bem interessante, onde nós tivemos a semana bem volátil para a Banrisul, né? Onde teve uma abertura ali nos 12,20, fez uma mínima nos 11,76 e está ali numa máxima de 12,79. O fechamento foi quase que na máxima, né? O fechamento foi ali em 12,75, a máxima foi em 12,79. Tá bem interessante. Então, tem espaço para a Banrisul subir um pouco mais. Quando essa média móvel aqui cruzar, quer dizer que já tem bastante gente interessada nessa faixa de preço de Banrisul. Então, Banrisul tem espaço aí para voltar para a sua máxima ali, né? Vamos botar assim desse ano, né? Mais uns 15% aí de alta. Vamos ver, tá bem interessante esse gráfico também de Banrisul. Taesa, queridinha da Bolsa, uma das queridinhas em termos de dividendos, né? A galera gosta bastante. Taesa é uma ação que sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Dificilmente você vê uma realização, uma queda brusca, né? Ele fica muito tempo lateralizado. As elétricas, galera, as elétricas elas acabam tirando um pouco mais a volatilidade da sua carteira, né? Então, eu trato as elétricas muitas vezes como ações defensivas, né? Apesar de estarem num setor extremamente importante, né, para o país, né? E no caso, para os investidores também é um setor muito seguro. É difícil você errar quando compra uma elétrica, paga bons dividendos. A única coisa que eu vejo na Taesa é a questão do seu endividamento, né? Seu endividamento e também o que a Taesa pode apoiar um pouco mais é a questão do IGPM, né? Com o IGPM ali negativo, isso acaba tirando um pouco mais a atratividade da ação, beleza? Dessa ação, porque muitas concessões da Taesa, né, ela é corrigida pelo IGPM, né? Então a rápida Taesa é corrigida pelo IGPM. IFR, né, em se força relativa, está ali nos 61, também está tranquilo. Fez um candle bem interessante, fechando na máxima da semana, do mês, né, desculpa. Olhando para a semana, a gente vê a média móvel de 10 períodos cruzada com a de 20 para cima, bem interessante. Média móvel de 200 períodos levemente inclinada para cima. Fez um candle bem interessante, ó, subiu, realizou, ganhou essa zona aqui de resistência, né, nos R$ 37 ali. Só que ainda não teve um fechamento acima de fato, né? O fechamento que eu falo aqui no semanal, a gente tem um candle acima dos 37,21 para vir buscar esses R$ 38 aqui com mais força, tá? Com mais força. Mas Taesa está se mostrando aí também num gráfico bem interessante. Mas lembrando que ela está lateralizando, tá vendo? Fica aqui entre os 38,60 e os 32,75, tá? Nessa lateralização aqui, então tá bem controlada e paga aí dividendos bem interessantes, tá bom? Acima de 6%. Olhando no diário teve o fechamento aqui, né? Então tentou perder a zona ali dos R$ 37, não perdeu e fechou basicamente sem sombra alguma, fechou basicamente ali na sua máxima do dia. Fechamento e máxima estão iguais, beleza? Bom, vou botar para vocês aqui rapidamente, né? Ainda não fiz a compra desse mês, né? Essa semana que a gente vai comprar. Vini, você esperou o mercado ficar totalmente assim para você comprar?
Sim, porque agora eu vou botar novas ações e fiz alguns estudos aqui que eu vou incluir ou reduzir posição ali em algum ativo. Reduzir posição, na verdade, não vou, mas a gente já está entrando um pouco mais em fundos imobiliários. Carteira Descomplicando está aí com 13,74% por cento de alta, isso somente com as ações, não tem fundos imobiliários aqui, tá bom? Nossa maior posição continua sendo Vale, Vale continua sendo a maior posição, 46%, mas quando a gente bota os fundos imobiliários, Vale já perde um pouco mais de peso, tá bom? Vamos olhar aqui agora a agenda semanal. Essa semana, vamos botar os principais países e a zona do euro. Impactos, a gente tirou os baixos de impactos, beleza? Clima de negócios e lado da Alemanha veio abaixo, por isso que também zona do euro está caindo um pouco mais, né? Nós temos hoje índice de mercado de habitação lá nos Estados Unidos e o nosso Boletim Focus, que é o café da manhã, né? A gente inicia toda semana com o Boletim Focus, beleza? Nós temos decisão da política monetária do Japão, amanhã de manhã, né? Então, amanhã de manhã não, né? Tá ali 0 horas, então vai ser aí após meia-noite, beleza? Bom, tem aí a decisão política monetária. A previsão é de manutenção, só que tem uma expectativa, né? Tem uma expectativa por parte dos investidores que venha a mudar um pouco mais essa questão da política monetária. Depois tem a ata da reunião do Copom, que sai amanhã também, às 8 da manhã. É interessante a gente ver o que está na ata, que não estava no discurso do Campos Neto. Isso pode vir a trazer um pouco mais de clareza para a galera. Temos índice de construção, né, de casas. Isso é importante para o crescimento econômico de qualquer país, alvará de construção, licença das construções, né, desculpa, o meu português, e balança comercial lá do Japão. Beleza? Na terça-feira. Na quarta-feira, juros de hipoteca de 30 anos, que sai toda quarta-feira também. CPI lá no Reino Unido, confiança do consumidor na Alemanha, índice de atividade econômica aqui no Brasil, né? Nosso índice BCBR. Nós temos aqui também, cadê? Confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e variação de petróleo bruto, tá? Esse aqui faz preço no mercado de petróleo. Olhando na quinta-feira, nós temos índice de preço aqui, o PIB dos Estados Unidos, né? O crescimento do PIB, então isso ainda pode vir a fazer preço, e pedidos iniciais de seguro-desemprego, beleza? Na sexta-feira, investimentos estrangeiros aqui no Brasil, confiança do consumidor, transações correntes, indicadores bem interessantes aqui para o nosso Brasilzão. E nós temos aqui o índice de preço PCE, tá? Então, depois disso aqui, do dia 22, não tem mais nada para sair, basicamente, tá? Então, índice PCE é um dos principais indicadores que o Fed está olhando para fazer sua política monetária. Nós temos PIB norte-americano e acabou os principais indicadores aqui do mercado, beleza? Então, por isso que eu falei, depois disso, é férias, galera. O mercado vai ficar uma água. O mercado vai ficar uma água, tá bom? Essa semana a gente já pode ver, de repente, até uma baixa de volatilidade, não sei, mas ainda tem jogo. Essa semana ainda tem jogo. Agora, a partir da semana que vem, até ali o início da segunda quinzena de janeiro, a gente fica bem vago o mercado, né? Bem morto ali, tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!